Oi, oi pessoal. Desculpa, tivemos um problema técnico. Bem no finalzinho, quando o Paulo estava se despedindo e eu tentando puxar o link para uma pergunta que não quer calar. Estamos pedindo para o Paulo voltar aí. Olha que legal, todo mundo voltando aí. Obrigado, viu, pessoal, de coração. Já foram 2 lives inteiras e olha, fica o registro. Esse homem no ápice da sua humildade estava com receio de não ter o que falar. Quando a gente foi conversando um pouquinho das possibilidades, ele percebeu que acho que precisava de mais umas 10 lives e 2 aconteceram hoje. Mas eu quero muito que o Paulo complete. Eu vou fazer uma provocação breve com ele, porque realmente teve um problema técnico também. Então, assim, eu não quero tomar muito tempo dele, que eu tinha prometido 1 hora apenas, estamos indo para 2 horas e pouco. Mas vale muito a pena a gente completar essa percepção. E eu achei que tem mais 60. Ele não vai, Douglas. 60 ele não vai, mas chegou aqui, Mariana. Paulo tá entrando aqui. Oi, oi, Paulo. Oi, Eu tava falando que você tava com receio de não ter o que falar hoje e 3 lives não seriam possível. Mas eu não quero tomar seu tempo, porque eu tinha um compromisso de 1 hora. Eu quero só porque começou a cortar realmente tecnicamente, a gente tinha uns 5 minutos. Vamos usar esses 5 minutos e a gente encerra. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta, e eu vou trazer alguns acréscimos que a gente não explorou em nenhum momento, tá? Em tá. nenhum momento, então fundamentais. Então, assim, eu provoquei o pessoal até para atraí-los com a seguinte pergunta: como é que você sai do zero, do absoluto zero, sem capital, emprestando o terreninho do pai, de 10 por 25, sentando 3.500 tijolos, e ultrapassa a marca de mais de 10 mil unidades comercializadas somente de lote? A gente viu aí negócios importantíssimos. Portanto, eu acrescentaria essa pergunta de cara, e você ainda teve a oportunidade, e você já se disse grato a Deus por isso, de negociar com grupos empresariais dos 4 cantos do mundo e viabilizar investimentos na ordem, só para a cidade de Porto Feliz, Paulo, de mais ou menos 5 bilhões de reais. Eu estou falando de números, mas imagino que isso transforma a vida das pessoas do ponto de vista de emprego, de renda e assim por diante. Então, começou do zero, vendeu mais de 10 mil imóveis, teve a oportunidade de capitanear, fomos muito bem representados, todo o empresariado brasileiro, em cada uma das tratativas, e faltaram algumas importantíssimas, infelizmente, para ilustrar também. E eu colocaria mais um acréscimo. Então, já acrescentei que você, além de vender 10 mil unidades, também capitaneou negociação com grupos dos 4 cantos do mundo e não tratamos em nenhum momento, então vou fazer uma pergunta rápida em relação a isso. Me diz uma coisa, Paulo. Você já fez algum empréstimo na sua vida? É, na verdade, eu comecei há 40 anos atrás com dinheiro emprestado. E estou até hoje. Na verdade, eu saí do zero e continuo do zero. De jeito nenhum, eu vou discordar. E eu vou só te fazer mais uma pergunta em relação aos empréstimos. É, Você pagou juros dos empréstimos? olha, veja bem, vamos falar sério. Toda pergunta merece uma resposta Claro. bem elaborada. Na verdade, não existe milagre nenhum. Acontece que eu comecei a trabalhar com imóvel praticamente há 40 anos. E é uma escadinha, a gente vai fazendo pequenos negócios e vai aprendendo, vai cometendo erros, vai com os erros aprendendo. Mas, como eu me tornei praticamente um negociante de imóvel, não é um comprador simples de imóvel. Então, o que eu sempre imaginei? Por exemplo, quando você compra um ativo, um imóvel, você não precisa ter todo o dinheiro para comprá-lo, desde que você tenha crédito, que consiga parcelar um pouco o pagamento
E o que eu aprendi nessa lida da vida? A agregar valores ao imóvel. Então, veja bem, você acaba ficando numa situação bastante confortável. Na verdade, é semelhante a um jogo. Só que, por exemplo, não gosto de cassino. Eu não gosto de jogo nenhum. Mas, na verdade, a vida minha é um jogo. Só que é um jogo diferente, onde você entra e o seu trabalho ele é levado em consideração. Se você entra num cassino, o único que vai ganhar, tem duas pessoas que ganham no cassino. O dono e o mentiroso. Quem ganha no cassino é o dono do cassino, porque ele é feito de uma forma que você acaba só perdendo. Mas no meu caso, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se eu comprei uma área importante, que é aquela área onde está lá os jardins, hoje o Portal Castelo Branco, era uma área de 1,5 milhão de metros quadrados. Em 2007 era um valor de... Eu vou pedir licença para falar número, mas não por arrogância, nada, para ser transparente. Era 13 milhões de reais. Aquele foi um dos únicos negócios que eu tinha dois. Eu tinha dois para dar de entrada. Mas eu já tinha feito um estudo na área, que se eu me apertasse, eu venderia parte dela. Então é mais ou menos isso. Então você tem um tempo para trabalhar ela e tal, e vender. Inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês, essa é muito interessante. Um belo dia me aparece no escritório um professor de uma universidade americana, um chinês. Chinês ou coreano, um coreano, se eu não me engano, da Coreia do Sul, que dá aula numa universidade americana de economia. E ele veio conversar comigo. E ele gostou de mim. Eu acredito que ocorreu uma empatia de ambos os lados. E eu expliquei para ele uma teoria de economia que ele não conhecia. E eu acho que ele gostou, porque ele pediu para eu explicar de novo o que ele disse que ia explicar para os alunos dele. Chama-se teoria do açougueiro. A gente aqui em Porto Feliz, Boituva, Tatuí, São Paulo, mas principalmente aqui no interior, eu vi muitos açougueiros criarem a família, estudar os filhos para doutor, da seguinte forma. Ele tem o açougue dele, ele tinha, isso estou falando de 30, 40 anos atrás, 20, mas até hoje tem isso. De que forma? Ele compra um boi do pessoal da zona rural, de quem tem lá a boiada. Ele compra um boi. Ele traz para o açougue, ele mata o boi, traz para o açougue, pica o boi, vende o couro, o chifre, o filé mignon, a costela, vende todo o boi, faz linguiça, pá. Só que ele comprou o boi lá do seu Joaquim, por exemplo. Ele comprou por X para pagar com 60 dias, 90 dias. Ele vem, trabalha o boi, vende o boi, paga o seu Joaquim e fica com a parte do lucro. Entendeu? Na verdade, o imóvel é um pouquinho parecido para quem é negociante de imóvel. Muitos imóveis, eu comecei minha vida assim. Eu aprendi como desdobrar um terreno, o que a legislação permitia, o que não permitia. Então, muitas vezes eu comprava um terreno, dividia em dois, dava uma limpada no terreno, arrumava ele. Só o fato de mudar de dono e dar uma melhorada no aspecto do terreno, eu acabava vendendo metade do terreno, às vezes, por quase o preço que eu paguei. Às vezes, já cheguei a perder também muito. Já fiz negócio grande, que eu praticamente troquei 6 por meia dúzia. Ninguém faz milagre.
Eu não faço milagre também. Mas assim você consegue dar andamento para as coisas, compreendeu, Diego? E Claro. esse professor coreano, acho que gostou da teoria, porque ele quis que eu explicasse de novo, mas na verdade é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente não faz assim nenhum tipo de. Mas o mais importante é a gente tentar dar sentido para a vida da gente. É sempre pensar no semelhante, pensar o que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas, de alguma forma. Isso nos fortalece muito. Isso aí, isso dá uma força muito grande para a vida da gente. Eu tenho muitas histórias na minha vida até eu vou pedir um minuto para contar uma ou duas. Eu tenho história minha, por exemplo, do Zé Rocco. O Zé Rocco, ele trabalhava num aras, cuidando de cavalo. E aí um dia ele saiu, isso faz uns 20 e poucos anos, ele saiu do aras. E aí ele estava procurando trabalho. Procurando trabalho, procurando trabalho. Um belo dia, ele era amigo do meu irmão. Um dia eu encontrei ele na casa da minha mãe. E eu, conversando com ele, falei, Zé, quer trabalhar comigo por um mês? Um mês. E ele começou a trabalhar comigo, acho que foi em 97, por aí, 98. Começou a trabalhar como ajudante geral da picareta mesmo, trabalhando comigo. Olha, esse moço, ele virou um grande amigo meu. Ele, devagarzinho, ele começou a se interessar por negócios, que a Landa, a Mariana o ajudou. Mudou a vida dele muito para muito melhor. Ele é um corretor estimado por muita gente. Me ajudou muito. Eu acredito que ele foi luz na minha vida e eu fui luz na vida dele. É uma história muito bonita. É uma história de muito amor e carinho. Pessoa de extrema confiança. Até hoje, o que eu peço para o Zé Rocco, ele faz. Às vezes eu peço, Zé Rocco, precisa levar meu pai na praia, lá no litoral norte. Os meus filhos não levou, não quis levar. O Zé falou, Paulo, eu vou. Ele vai com prazer. Então são histórias bonitas. História do Marcelo, meu amigo. O Marcelo, ele trabalha comigo. É uma história também emocionante. O Marcelo perdeu um filho num acidente com 5... Acho que ele está, inclusive, assistindo a nossa conversa. Ele perdeu um filho com 5 anos num acidente gravíssimo. Na verdade, um caminhão praticamente passou por cima do filho dele. E isso desestabilizou muito a vida dele. Ele praticamente se entregou à bebida e estava no fundo do poço. E eu já o conhecia desde criança, e aí as pessoas vinham falar para mim, Paulo, o Marcelo está muito mal, está na bebedeira, está isso, está aquilo. E eu ouvindo aquilo. Um belo dia, a minha irmã pediu para ele ir conversar comigo. E eu, como ia todo dia na casa da minha mãe, cheguei lá na casa da minha mãe, na mesma casa que do Zé Rocco, lá da história do Zé Rocco. Lá estava o Marcelo, com a mão meio trêmula, já num estado complicado. Eu não tinha o que falar para ele, Diego. Não tinha o que falar para ele. Falei, Marcelo, vamos andar comigo por uma semana. Andar comigo, venha comigo. Por isso também a história da primeira live, da questão do incentivo. Às vezes, se a gente der uma ajudinha para uma pessoa, a gente pode encaminhá-la para uma situação muito melhor.
Olha, o Marcelo, só para encurtar o assunto, em, é, em pouco tempo, ele se transformou numa pessoa de extrema confiança minha. Ele tem procuração minha para assinar venda de lotes já há, há mais de 16, 17 anos. Eu não confiro uma escritura que ele assina e a vida dele também mudou para melhor. Ele conseguiu comprar a casa dele, conseguiu comprar terreno, carro, e é uma pessoa respeitada. Então, não tenho dúvida também que fui luz na vida dele e ele luz na minha vida também. Eu tô. O que que está me cutucando, Pedro? Que ele quer que eu desligue aqui, mas Não, eu não vou. é. As minhas escrituras, ele vê tudo, viu? Tá. Então, olha. Então tem muitas histórias bonitas na vida. Tem a história do Aurélio, que o Aurélio foi demitido do Banco Mercantil. E aí ele pediu emprego para mim e eu veio trabalhar comigo. E um dia o sogro dele falou assim para ele contou para mim que o sogro dele falou para ele o seguinte, falou: Paulo, meu sogro está muito contente porque ele falou que agora eu fui para uma empresa melhor do que eu estava. Eu na hora pensei assim, mas falei, mas de forma nenhuma, nem comparar o Banco Mercantil comigo, né? Com a minha empresa. Mais para frente, eu passei numa situação que eu precisava demitir o Aurélio para enxugar o grupo. Eu precisar, mas em nenhum momento eu pensei em demiti-lo. Aí cheguei à conclusão que ele foi para uma empresa melhor do que o Banco Mercantil. Porque o Banco Mercantil não hesitaria em mandá-lo embora um segundo. São detalhezinhos que pode parecer simples, mas que para mim são muito significativos. Tem muita gente. De novo, eu peço desculpa por citar nomes, porque todos. A minha esposa está me chamando a atenção aqui, porque eu estou falando demais. E eu queria aproveitar para Explique para agradecer ela, Paulo. a minha Explique para esposa. ela que a gente está na terceira parte da live e você está ganhando audiência, só para você ter uma ideia do quanto são cativantes e inspiradoras as suas histórias. Mas então eu vou contar mais uma. Olha a vida como é. Tem um outro provérbio, um ensinamento bíblico que nos fala o seguinte: o tempo de Deus é diferente do tempo nosso. Então, você que é formado na Unicamp, eu há 40 anos atrás, eu tentei entrar na Unicamp, 30 e poucos anos, e não consegui. Eu fui estudar numa escola pequena em Piracicaba, na Escola de Engenharia de Piracicaba. Mas, muito bem. Diego, se passaram 25 anos, e olha que coisa bonita que aconteceu na minha vida. O meu filho, Paulo, ele entrou lá, se formou um brilhante engenheiro, e tem uma outra história bonita de um amigo dele. Um dos melhores amigos dele, que é o Tito, o Sérgio. Um dia eu estava num churrasco na República deles lá, e eu fiz o seguinte comentário com ele. Falei, Tito, a hora que se você se formar, se você não tiver onde ir trabalhar, você venha trabalhar comigo. Ele estava tomando uma cervejinha, ele saiu, deu uma volta, não passou 10 minutos, ele veio conversar comigo, ele falou o seguinte, ele falou, Paulo, eu posso até ir trabalhar com você um dia, mas não vai ser por não ter onde ir trabalhar. Eu vou por opção. Quando ele se formou, foi uma época que a engenharia estava com falta de engenheiro no mercado, ele podia escolher as melhores empresas top para ir trabalhar. Olha, eu fico muito honrado e orgulhoso. Ele veio trabalhar com a Guerini e está comigo até hoje.
está muito feliz e contente. Então, eu me sinto muito gratificado por isso também. E por todo, tem muitas histórias bonitas, mas todas elas, na minha opinião, têm um detalhe muito importante, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Humildade, fraternidade, solidariedade, misericórdia, o perdão, a justiça e principalmente o amor. Então, tem muitas histórias com clientes nossos, que eu não vou citar nome, porque você vai magoar uns e outros, mas tenho que citar o Alexandre Betti, que é uma pessoa maravilhosa, o Edson, tantas pessoas maravilhosas que cruzaram o nosso caminho, que nós só podemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por a gente ter tido a oportunidade de ter alguns minutos de convivência com essas pessoas que foram muito importantes na vida da gente. Paulo, não, pode falar, por favor. Mais um detalhinho. Às vezes, a vida nos coloca também diante de pessoas não tão boas, que são complicadas, mas essas pessoas também merecem o carinho e a atenção da gente, porque a gente tem a obrigação também de tentar ser luz na vida deles. É mais ou menos aquilo que Cristo nos falou. Eles não veio aqui para os perfeitos, os puros, veio pelos pecadores. Agora estou virando pastor, tá vendo? Eu estou falando. Paulo, Oi. eu achei que foi infinitamente feliz o seu desfecho aí, citando 4 casos reais de, vamos sintetizar, amor ao próximo, em que você enxergou os seres humanos e eles enxergaram em você, ou na Guerini, no trabalho da Guerini, um caminho. E apostaram de coração tanto quanto foram recebidos. Então, essa recíproca de amor produz essa relação que muito me honra de escutar e saber que são absolutamente verdadeiras. Eu tenho um carinho enorme, uma admiração pelos 4 que você citou. O Marcelo é meu padrinho de casamento, o Zé Roca é um professor do dia a dia, e é essa figura que você narrou e que também tem procuração sua. O Aurélio também tem procuração sua. Os 4 tem. Todos, Não, o Tito, provavelmente, mas se precisar... o Tito deve assinar todos os projetos também pela Guerini, que é o escopo dele. Então, assim, essa relação de confiança, Paulo, e era importante, de repente, a gente desembocar nisso, porque a pergunta, né, fatídica do como começar do zero e construir, e prosperar, e alavancar a empresa, tal, eu posso dizer que os fundamentos técnicos, teóricos, qualquer um pode aprender, Paulo. Qualquer um. Se dedicar, que for estudar, que for procurar na teoria, que, sei lá, que for acompanhar nosso projeto aqui de conhecimento e tal, todo mundo pode escutar. Igual uma receita de bolo. Você olhar a localização do imóvel, topografia, você tem fatores técnicos que você pode utilizar no investimento de imóvel. Mas que bom, e eu já sabia que você ia chegar nisso, com a sua sensibilidade, você falou realmente dos diferenciais, Paulo. Porque a cartilha, a verdadeira cartilha, não vai estar aqui na Conexão Imóvel Moeda Forte. A verdadeira cartilha foi praticada há mais de 2000 anos. Então, é fundamental que todos que estão nos acompanhando, e a nossa audiência foi crescendo, inclusive, nessa terceira live, Paulo. Parabéns pela sua empatia, pelo seu carisma, por colocar o coração, na verdade, nas palavras e por isso cativar a todos. Que bom que você desembocou no que realmente importa. Porque se você não construir a sua casa na rocha, com bons princípios, com bons valores, e até ia brincar com você, né, falando, Paulo, por acaso, você pensou só em dinheiro, você passou alguém para trás, você brigou na justiça por algum contrato, são todos contra-exemplos do que você sabiamente já respondeu
que não tem absolutamente nada a ver com a sua postura, com o seu jeito de fazer negócio. Então, Paulo, era fundamental, eu que sou um engenheiro cartesiano, fui doutrinado a fazer conta, fui doutrinado durante uma trajetória minha profissional a fazer cálculo de TI, de VPL, de exposição de caixa, uma série de coisas. Sabe o que eu falava para vários credores, que eu já tive a honra de fazer roadshow da Guerini para fazer operação de crédito. E às vezes eu encontrava pessoas que tinham a mesma formação minha, né, cartesiana, pragmática, e eu falava o seguinte para eles, eu falava, olha, o Paulo, eu e você, eu falava, professor, eu e você, a gente aprendeu a calcular, Tir. O Paulo aprendeu a fazer aquilo. E ele aprendeu porque tem o coração e os ensinamentos de Jesus Cristo à frente de tudo. Isso não é demagogia de jeito nenhum. E a Mariana falou, você conheceu meu pai assim. Eu lembro, eu vou citar rapidinho esse detalhe para encerrar, que eu sei que a turma deve estar te pressionando aí, mas está tão gostoso. Eu conheci o Paulo, inclusive a Mariana que me apresentou através do Caio e tal, para a gente... olha a minha petulância. Prestar consultoria para a Guerini 10 anos atrás. Mal sabia eu que eu estava entrando numa escola. E aí eu conheci você, a primeira interação que eu tive com você foi lá na nossa central de vendas, onde hoje é o Burger King, que é o prédio do Edson Montemor, e tinha lá a maquete do Portal Castelo Branco, e a Mariana me anunciou, né, orgulhosa, falou, esse aqui é o Diego, ele que trabalhou na Gafisa, na Splice, ele faz análise de investimentos, análise de viabilidade de empreendimento. E aí você, seu jeito pitoresco de ser, você me respondeu, você sabe que eu também faço umas contas, Diego? A minha conta é a seguinte, eu falo, olha, eu gastei mais ou menos X. E eu fiz. A partir do momento que eu vendi X, a partir dali tem grande chance de ser lucro. Viu? É a teoria do fogueiro. E eu falei, o homem sábio, viu? O homem sábio, acho que eu estou amarrando meu burro no lugar certo aqui, que eu vou aprender bastante lição. Então, Paulo, a simplicidade e a humildade são os ensinamentos de Jesus Cristo que vão responder à dúvida que todos querem. Tecnicamente, tem uma série de coisas para a gente olhar, análise de imóvel, documental, matrícula, tudo isso aí, se é craque, daria uma aula em cada um desses assuntos. Mas o mais importante, você nos presenteou hoje, de novo, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, Paulo, muito obrigado, mas por favor, se quiser complementar, fica à vontade, a palavra é sua. Só antes de te passar, eu queria agradecer de coração todos que nos acompanharam, obrigado mesmo pela companhia, pela participação, pelo interesse. Foi uma live longa, mas a gente está aqui com as mesmas pessoas, Paulo, então tenho certeza que a gente, com a presença do Espírito Santo que você pediu, e como sempre pede, ele esteve aqui conosco, a gente pode ser luz aí na vida das pessoas nesse momento. Então eu passo a palavra para você, que é o meu professor, nunca mais me chame de professor, eu sou seu eterno aluno, você brincou na live que era professor, então eu passo a palavra para o meu professor falar o que quiser, encerrar, e se quiser fazer mais, a gente faz também. Não. Eu queria agradecer de coração a você, Diego, que me convidou, e a todos que nos honraram com as suas participações, né? Mandar um beijo e um abraço para todos, e vamos lutando, que se Deus quiser nós vamos sair dessa situação, e tem muito mais coisa ainda para contar, mas uma outra oportunidade, se Deus quiser, de que conversa de novo, tá bom? Um beijo para todos. Eu queria pedir desculpa de não ter respondido a tantos elogios que a gente não, sinceramente, até não é demasiado. Que eu sou de outra geração que não sei lidar muito bem com as respostas. Mas a minha resposta é um carinho e um amor muito grande que eu tenho por todos os clientes, por todos os colaboradores da Guerini, Matias, tantos outros. Um agradecimento à minha esposa e meus filhos, Mariana, Paulo, Pedro, João, a você, Diego, que eu sou seu admirador, que é um
um rapaz trabalhador, inteligente e preparado. Meu agradecimento de coração. Um beijo para todos e fiquem com Deus e com a presença do Espírito Santo no coração de vocês e de seus familiares. Tchau. E um beijo especial para o Pedro e para o João. A gente não comentou, você até foi comer um bolinho com eles, aniversário deles, seus filhos. Meus cunhados, um prazer enorme. Os 4 filhos meus fazem aniversário no dia 11. 11 de janeiro, exato. 11 de maio e 11 de junho. Hoje do Pedro e do João, 31 anos. Parabéns, Pedro e João. Fiquem com Deus. Paulo, Deus abençoe. Obrigado. Quinta que vem, doutor Cássio. Terça-feira, doutor Hernando. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela companhia. Até mais, gente. Tchau, 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 tchau.